Muito bem, voltamos então com o terceiro e último bloco de hoje. Fernando falava no bloco anterior, vocês ouviram e viram aí, sobre justamente aquela... sobre justamente essa coisa do americano começar sempre vacilante e sofrendo até gols no começo da partida, aconteceu em vários jogos. Eu pergunto, Fernando, quando estava 2-0, o Goitacás fez 2-0 no começo do segundo tempo, eu pergunto a você, você ficou realmente achando que a coisa estava liquidada ou você ainda tinha esperança pelo que o americano... Nós tínhamos dito sobre o poder de recuperação do americano. Até você, numa das abordagens conosco, me fez essa mesma pergunta. E eu disse para você o seguinte, o americano sempre reage no final. Mas naquela altura, o que eu via era um Goitacás cansado. Embora com a vantagem no resultado, mas um time sem força para continuar mantendo uma pressão até para aumentar o placar. O americano conseguiu, pelas beiradas, fazer com que o jogo mudasse de plano, e o Goitacás, por ter o Bóvio e o Rondinelli sempre atuando na mesma faixa do campo, perdeu a sua consistência defensiva. E foi exatamente por esse caminho que o americano conseguiu o empate. Uma bola cruzada da direita, a bola tocou no Léo Guerreiro e no Espinho, mas na súmula o árbitro deu o gol do Espinho, 2-1. E depois o pênalti que deu origem ao empate em 2-2. O Goitacás teve 2 chances em lance de bola parada. E o americano teve muito mais e não conseguiu. Os gols da partida, Goitacás e americano, né? Rodrigo Lacraia fez 1-0 em 5 minutos. Primeiro tempo 1-0. Segundo tempo, 10 minutos, Rondinelli, mas cobrando falta, fez 2-0. Nós ficamos até na dúvida se era ele ou o Bob, que ficaram os dois colocados para a cobrança. E Léo Guerreiro, aos 25 minutos, para o americano, de cabeça, né? Diminuiu e finalmente aos 39, o tal lance reclamado, polêmico, aos 39, dá para complementar o gol do americano, que deu números definitivos ao marcador, né? O americano mostrou muito mais reação para até vencer. E o Goitacás teve a vantagem a seu favor e não soube aproveitar. Isso, e temos imagens aí, tanto do nosso Tony Batista quanto do nosso Dedé, também do André, sobre ele que estava bem posicionado, sobre a movimentação das torcidas, sobre o povo saindo, tudo isso. E no final aquela reclamação do pessoal do Goitacás ali, que eu não entendi bem. Depois me parece que você desceu, tomou conhecimento quando já vinha embora, porque estava o Júnior Brasília correndo para lá, diretores do Goitacás, pessoal que dá apoio ao Goitacás e corre para cá e reclama. O Júnior Brasília, quando ele entrou com a incumbência, e a gente sabe como que trabalha o Júnior. É um rapaz muito zeloso e muito preocupado, até pela emoção que tomava conta de algumas pessoas do Goitacás, de haver uma extensão de violência que pudesse prejudicar o Alvenil. Ele entrou para tirar do campo pessoas que não tinham nada a ver com o problema que estava acontecendo. Que tinha pessoas estranhas. O lateral Anderson do americano caiu e houve a reclamação de que ele, no chão, teria sido tocado por um atleta do Goitacás e isso ocasionou numa confusão. Praticamente foi no último lance. No último lance. Foi. Não condiciona que pessoas que não estão no campo tenham que invadir, né, para poder aumentar o ritmo da confusão. Porque você pega um cara com má intenção que venha para cá para desarticular o trabalho que o americano e o Goitacás vem fazendo, é perda de mando de campo, aí há uma situação que às vezes você não consegue reverter. Porque se a gente depender da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, vocês podem ter certeza do que eu estou falando. Não é americano e o Goitacás que vão conseguir chegar. Para eles o importante é ter o América, a Portuguesa, o Olaria, times da capital. A federação ela sempre pautou por isso. A gestão do presidente Rubens Lopes, que é o presidente da federação, ela condiciona apoio aos grandes do Rio e aos clubes que são pequenos
mas que são da capital. Ou então das imediações. O interior não tem tanta oportunidade, não tem tanta chance. Não. Basta dizer o que o americano pagou agora lá no Bordeiro. Botaram uma porção de despesa. E a sorte é que houve uma boa arrecadação, porque venderam todos os ingressos. Não anunciaram a renda do jogo. Mas é um absurdo. Nós tivemos um público de 5.500 pessoas, sendo que 500 com gratuidade e 5.000 pagando ingresso. Eu cheguei até a comentar que pela forma como estava o estádio, você poderia botar tranquilamente ali 8.000 pessoas. Daria. Tranquilamente. Tranquilamente, como aconteceu naquele clássico em que o Goytacás venceu o americano por 2-1. E naquele lance... Quando brilhou aquele atacante que veio do Nordeste, o Clodoaldo. Clodoaldo Matador. Foi 2-1 para a equipe do Goytacás. Nós tivemos ali 9.000 pessoas no estádio. Exatamente. Por que não ter esse mesmo público agora? E aquele lance de arquibancada, do que a gente chama tobogã, que dá para a Rua Saldanha Marim, não ficou lotado. Não ficou por várias razões. Primeiro porque botaram lá, dentro do que foi combinado no 8º BPM, uma distância de 30 metros, e isso fez com que nós tivéssemos um lugar bem vago, né? Sem nenhuma ocupação de torcedores. E naquele anel que destinava o posicionamento da torcida do americano, ficou também com poucas pessoas. Eu vou só criticar o seguinte: o planejamento da divisão foi mal elaborado. Porque se a torcida do Goytacás resolve partir para agredir, ia acontecer uma desgraça. Porque deixaram só uma saída para os torcedores do americano. A divisão tinha que ser de outra forma. E quando eu comentei isso com um dirigente do americano, ele virou e falou assim: você tem razão, porque a social do Goytacás não ficou cheia, só ficou cheia aquela arquibancada grande ao lado da social. Isso, exatamente. Então você teria que destinar uma outra linha de espaço para você posicionar o torcedor de uma maneira mais adequada, sem nenhuma linha de risco. Exatamente. Que isso não ocorra no próximo clássico. Pois é, e o comportamento da torcida foi, vamos dizer assim, na verdade, aqueles que esperavam o pior, que teriam ido para o estádio dispostos a criar algum tipo de problema, de tumulto, até o comportamento foi, de um modo geral, foi satisfatório. Foi satisfatório, e eu fiquei mais feliz porque quando eu estava saindo do estádio, havia uma comunicação muito forte do JEP com a Polícia Militar e também com a Guarda Municipal. Certo. Eles bloquearam aquele acesso dos torcedores do Goytacás em direção à Rua Formosa para o Flamboyant. Teve gente que até reclamou: poxa, eu vou ter que dar uma volta pela Rua 7. Eu fiquei preocupado. Mas foi um critério adotado porque ali naquele setor estava saindo a torcida do americano. E nessa saída que eu fiquei preocupado. E a medida, ela foi uma medida preventiva e bem elaborada, porque a gente sabe que às vezes um torcedor, ou dois, ou três, até pela emoção do espetáculo e por todo mundo ter reclamado muito da questão da arbitragem, uma piadinha se transforma numa guerra. Com certeza. E a polícia, nesse aspecto, ela definiu bem a segurança, evitando esse confronto. Bom, e como é que a gente fica feliz realmente de perceber a audiência que esse programa tem, que é o único programa de meia hora dedicado exclusivamente ao esporte na TV fechada em Campos. Um abraço muito grande também para o Gilberto, que reside lá no Farol de São Tomé. Ele reside lá, ele acompanha, ele é assinante da Ver TV. Né? Um abraço muito grande para o Gilberto lá, e o Dininho também, lá no Farol de Santo Tomé. Eles assistem juntos, tomando uma cerveja e tal, lá no Farol de Santo Tomé. Um abraço muito grande. E para o velho Grevi Macabu, torcedor do Goytacás. Tive o prazer de estar com ele antes do jogo. Aposentado, fotógrafo, gente da melhor qualidade. Abraço muito grande para o Grevi Macabu. Também agradecendo, não pode deixar de agradecer as pessoas que interagem com a gente, para que mandam e-mails, o Noel Filho, secretário de Esporte de São Francisco, e também para o Adilson Almeida, secretário de Esportes
de São João da Barra. Fernando, ressaltando já para encerrar. Filho do saudoso João Francisco Almeida. João Francisco, um foi grande prefeito, exatamente. Gostava de futebol. Também. Bom, e nós, antes de encerrar, apenas mandando um abraço para o professor, né, o nosso Soriano, já por uma outra goleada do campo, 5-1, com 2 gols do Anderson Manga, que é artilheiro do campeonato, né, e outro gol de Marquinhos, o outro de Carlinhos, um de Gato Preto contra. Quando falou Marquinhos e Carlinhos, eu falei, só falta agora Fernandinho também fazer um gol ali. Bom, meu caro Fernando, apenas para você, para encerrar, você confirmando que vai haver uma missa comemorativa a mais um aniversário do Americano. 101 anos completa hoje o Americano. Teremos às 7 da noite, ou 19 horas, como queiram, uma missa na capela do Colégio Salesiano e depois um coquetel no ginásio do Americano para as pessoas mais chegadas. Um abraço então para o doutor Djalmo Tinoco também. Com certeza vai a essa missa, ele é pessoa muito religiosa. Essa missa do Americano. Que diferença, né, rapaz, do Americano 2 anos atrás, hein? Pois é. Olha, eu prefiro até nem falar, eu quero lembrar das coisas boas. Por isso que a gente reforça sempre o nosso apoio, o nosso carinho. É verdade. A toda a diretoria do Luciano e ao próprio Luciano e a nossa querida e notável torcida alvinegra que aos poucos está retornando, mostrando a sua força. Muito bem. E aí, com a edição do Átila Leite, nós vamos encerrando aqui mais um boletim de esportes pela Terceira Via TV. Amanhã nós estaremos de volta com mais notícias, mais informações. O Átila deixando, inclusive, se possível, a imagem do golaço do argentino, do hermano Lionel Messi, que nós já vimos ali que já está na internet, coisa louca, do jogo em que a equipe do Barça derrotou o Atlético de Bilbao. Um abraço a todos e até amanhã.